Episódio 3 no ar, que a gente agora está podendo conhecer um pouquinho mais dos pesquisadores do Instituto Senai de Inovação. Eu sou Patrícia Mello, sejam muito bem-vindos. E hoje aqui, falando diretamente do HIT, nós temos dois pesquisadores convidados. Nós temos Marina Icholuque. Marina, que é bióloga, mestranda em ciências climáticas, e Icholuque, que é meteorologista e mestre em ciências climáticas. Sejam muito bem-vindos. Vou começar pelas damas. Marina, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho sobre você e o que te trouxe aqui para trabalhar no ISE. Bom, eu sou bióloga, né, de formação, já fiz outra graduação também sou gestora de políticas públicas, e eu sempre fui apaixonada por pesquisa, né? Ainda como licencianda na graduação, passei minha graduação inteira dentro do laboratório, então, assim, sempre foi algo que eu gostei muito de fazer. E aí, neste caminho, surgiu a oportunidade, né, de estar aqui como pesquisadora, e obviamente eu não ia perder. Então, me candidatei e cá estou eu, como pesquisadora agora aqui no ISE. Seja muito bem-vinda. Icholuque, fale um pouquinho sobre você, o que te trouxe aqui no ISE. Também, desde o início da graduação, ali pelo segundo semestre, eu já comecei a fazer pesquisa com uma bolsa de iniciação científica. Isso se alongou por toda a graduação e em 2020 comecei o mestrado. Então, assim, pesquisa sempre foi algo que eu fiz e quando apareceu a oportunidade aqui, que era uma bolsa de pesquisa, então também não pude deixar de fazer a seleção e tentar vir. Seja muito bem-vindo. Bem, lembrando que sempre depois do podcast nós temos um webinar, né? O webinar de Marina e Icholuque, eles vão fazer meio que uma mesa redonda, vai acontecer no dia 17/11, amanhã, às 14 horas, e o tema deles é geotecnologias aplicadas ao setor elétrico. Bem, temos aqui uma bióloga e um meteorologista. Como é que as duas áreas se casam aqui dentro das energias renováveis ou energias de uma forma geral? Eu falo ou tu fala? Começa com a Então, biologia. com a biologia, né? A biologia, ela estuda a relação dos seres vivos com o mundo, né? Com o meio ambiente. Então, nesse sentido, assim, a meteorologia e a biologia se interligam completamente, né? A meteorologia estuda a interação da atmosfera, né, com a atmosfera, e isso interfere diretamente nas relações entre os seres vivos. Então, a gente podia fazer essa primeira ligação, né, entre as duas áreas de estudo. E aí, você quer complementar com mais alguma coisa? É algo bem interessante é que dentro da meteorologia nós temos uma área chamada biometeorologia. Assim, é estudo de como a atmosfera e tudo o que acontece na atmosfera, como por exemplo temperatura, umidade, vento, interage com os seres vivos. Isso aí em torno de biometeorologia animal, vegetal e humana. Então assim, tem essa área de interseção e acho que quando a gente vai principalmente para biometeorologia vegetal, tem alguns pontos que acabam chegando nas geotecnologias. E seria, por exemplo, o estudo de vegetação, se utilizam de ferramentas de geotecnologia para a meteorologia entender o comportamento de algum tipo de espécie, de vegetal, e como é que o clima, o tempo em si, períodos de chuva ou de seca, influenciam naquele ser vivo. Então, aproveitando que você mencionou essa parte de geotecnologias, né, que é o tema do webinar de vocês, explica um pouquinho para a gente o que seriam essas geotecnologias, assim, no dia a dia, de uma forma bem prática, como é que a gente poderia entender o que são geotecnologias? Se a gente for buscar lá na definição de geotecnologia, são ferramentas, tecnologias, né, que utilizam de informações espaciais, de localização, latitude, longitude, altitude, para ajudar a gerar produtos que facilitam nossa vida nesse sentido espacial, geoespacial. Acho que falando em questão do dia a dia, algo que todo mundo usou hoje, usou ontem ou vai usar amanhã é um GPS. Uhum. Então, você está dirigindo, não sabe exatamente onde é determinado local, coloca no GPS. E, e o GPS, ele é uma geotecnologia, e aquele mapa bonitinho que nós vemos na tela do celular é também um tipo de geotecnologia, que é o chamado GIS. Em português seria Sistema de Informação Geográfica. Então, aquele mapa ali não é só um mapa qualquer, tem toda uma informação por trás.
Certo. E aí, quando a gente pensa assim no GPS, talvez eu, pelo menos, eu não consigo associar de que forma ele teria alguma relação, de que forma ele impacta, por exemplo, nas energias renováveis. Qual seria a relação entre essas tecnologias, as geotecnologias, para as energias renováveis? Tem várias relações, a gente pode fazer várias conexões. Pensando em eólicas, em energia solar, a gente tem como, por exemplo, usar geotecnologia para medir temperatura, para medir a umidade, para medir a velocidade dos ventos, né? Então, tudo isso serve de instrumento de base de pesquisa para quem vai montar os instrumentos, sejam os parques eólicos, sejam as placas solares, né? São todas informações captadas por geotecnologias para que essa ciência por trás depois se transforme naquilo que a gente vê no dia a dia, nos tetos da casa, né? Ou nos parques solares ao longo das estradas quando a gente vai viajar. E também tem outras formas, né, da gente usar isso dentro das energias renováveis, no meu caso, mais puxando para mais para biologia, né? A gente tem como fazer manejo de vegetação em linhas de transmissão, por exemplo, monitoramento, para ver até qual é a altura que as vegetações estão crescendo, a ponto de não interferir, né? A não causar um dano, por exemplo, de queda de fio, e aí termina cortando energia, né, de uma cidade inteira, por exemplo, que foi o que aconteceu agora em São Paulo, né, mais recentemente. Ou em se tratando, por exemplo, de hidrelétricas, monitoramento de vegetação aquática, né, que também termina, que pode entrar nas turbinas, e aí a gente pode ter danos nas turbinas e causar, mais uma vez, um dano no setor elétrico, né, algum tipo de queda de energia ou paralisação completa do sistema. Então, são várias formas que a gente tem de usar a geotecnologia dentro do nosso dia a dia, ainda que não tão, aparentemente, assim, não tão próximo, né, não tão visualmente, mas, por exemplo, a gente tem também geotecnologia dentro dos drones, né? Que são usados de. Ó, já estou aqui falando com as mãos e batendo no microfone. Já está super à vontade. Ou não, né? Nem assim sabe. Mas a gente tem os drones também, né? Que tem geolocalização, que tem imagem, né? E que pode ser usado para diversos fins, seja de monitoramento vegetal, seja fotografia, né? De uma forma geral, para auxiliar nesse monitoramento e que muitas vezes substitui o trabalho de campo, né, das pessoas. Quando a gente pensa em GPS, a gente pensa logo na localização por satélite, né? Então, Isso. não seria a única ferramenta dentro das geotecnologias, como ela mencionou o drone. Quais seriam alguns outros exemplos assim de geotecnologias que... Você já está adiantando o que a gente vai falar amanhã. É o spoiler. O spoiler de amanhã. A gente sempre dá um pouquinho de spoiler. Pronto, mas a gente, além do GPS, dentro do GPS tem o sensoriamento remoto, que geralmente é feito por satélites, mas também pode ser feito por radar, por drone. Tem o que eu já comentei, o GIS, que são os sistemas de informação geográfica. Então, o GIS ele é meio que o sistema que engloba tudo. Então, ele tem as informações de satélite, tem informações de drone, tem informações de radar, pode ter imagens, pode ter caminhos marcados por GPS, seria tipo a gente chama de shapefile ou KMZ, KML, que são literalmente pontos em formas de traçado ou de área, e que esse sistema GIS, ele engloba tudo e, por exemplo, pode formar um mapa, uma imagem, até uma animação. Então, tudo isso são as geotecnologias trabalhando em conjunto, principalmente algumas ferramentas mesmo, satélite, para ser utilizado num ambiente computacional, um programa que esse programa seria o ambiente GIS, melhor falando. Entendi. Agora, você mencionou, Marina, que essa parte de vegetação, de monitoramento, seria possível monitorar, inclusive, prevenir, talvez, ou mitigar algum impacto ambiental utilizando as geotecnologias? Com certeza. A gente tem como monitorar, por exemplo, erosão, né? É uma forma da gente monitorar e evitar desastres, por exemplo, né? Deslizamento, né? Em casos de desmatamento, queimadas, tudo isso a gente pode fazer também via satélite, via radar e via drone, inclusive, né? São formas de a gente monitorar e tentar antecipar mitigar de alguma forma, né? Esses danos que possam vir a existir. Inclusive, hoje em dia já existem algumas plataformas. Tem uma pública, que é o INPE Queimadas, né, que é coordenada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que a cada 10 minutos tem uma atualização sobre o panorama de incêndios em toda a América do Sul. Então, assim, a cada 10 minutos eu tenho uma atualização de onde existem focos de fogo. Isso. E tudo isso é feito por satélite. E é muito importante, né? Porque, assim, no caso do fogo,
a gente tem um iniciozinho de queimada, né? E aí, a partir daquele iniciozinho, a gente pode tentar prever e evitar que aquela queimada se torne algo gigantesco, como a gente tem visto, né, que está tornando cada vez mais comum no meio ambiente. Então, é muito importante e é muito aplicável no dia a dia. Claro que a plataforma por si só, né, de satélite, às vezes a gente tem um pouco de medo de entrar lá na plataforma, olhar e ver, e procurar e tentar desbravar um pouco, mas ela é muito útil a diversas situações, né, inclusive em se tratando de energia propriamente dita, né, no monitoramento até de ligações clandestinas, né, de gatos, o famoso gato, né, que a gente conhece. Vocês mencionaram aí a parte de incêndio, as chuvas que está tendo em São Paulo, né, a onda de calor, os impactos, teria assim, como é que eu posso colocar? A mudança climática, né, pegando um pouco do gancho do podcast passado com o Jean, essa mudança climática pode ter algum impacto na coleta de dados das geotecnologias? Teria alguma influência? Com relação à coleta de dados, acho que assim, o que a gente precisa seria se adaptar, como um contexto geral, a mudança climática, né, seria a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Então, por exemplo, falando de satélites, existem alguns satélites que eles têm chama de tempo de recorrência, que é quando ele passa num ponto e quanto tempo depois ele vai passar novamente por aquele ponto. Alguns são de dias, semanas, meses, então acho que o que a gente precisa é tornar esse tipo de informação mais rápida, seja com um satélite que passe mais rápido, ou usando um conjunto de satélites que têm sensores parecidos, mas assim, de forma geral, acho que o que nós precisamos é se adaptar à velocidade que a mudança climática hoje em dia está tendo. Então, seria acompanhar de forma mais precisa e mais rápido isso aí. Ou seja, aumentando o volume de dados coletados. E a qualidade do dado também, não só o volume. E o setor responsável por essa coleta de dados, será que está preparado para esse volume de dados? Estamos preparados para esse volume de dados todo? Não? Acho que sim e não ao mesmo tempo, né? Quando a gente pensa em volume de dados, dependendo do... Claro que hoje em dia, com a questão de computação em nuvem, tudo fica mais fácil. Você acaba comprando espaço na nuvem, vai guardando e por aí vai. Porém, acho que é outra tecnologia que também precisa avançar, essa gente... Se nós estamos realmente preparados para armazenar e tratar e entender todo esse volume de dados que nós temos. E vamos precisar ter para no futuro, claro, o futuro na verdade é agora, já começar a mitigar e se adaptar melhor a essas mudanças. Essas ferramentas que vocês vão falar amanhã, né? Na parte de gestão ou até assim em projeções de demanda para o setor elétrico, de que forma elas entrariam? Vai ter um gráfico bem legal amanhã, por exemplo, Eita, tô dando mostrando... spoiler de Dando novo. spoiler, né? Mostrando como é que a rede elétrica brasileira de alta tensão, que é o que de fato transporta a energia de um local para outro, ela vem se expandindo ao longo dos anos. Então, quando a gente olha para isso aí e vê o tamanho dessa expansão, é quase que automático pensar como é que monitora tudo isso. Se pensar o Brasil, um país praticamente continental, como é que eu vou monitorar uma rede de alta tensão que começa lá no Pará e vai até São Paulo? As geotecnologias explicam e ajudam a ter esse tipo de monitoramento, de informação. Se eu tenho, por exemplo, um incêndio acontecendo numa área perto de uma subestação que é alimentada por essa rede. Se esse incêndio chegar à rede de transmissão, eu vou deixar metade do país no escuro? Uhum. É algo que essas tecnologias já ajudam e creio que elas só possam melhorar, elas melhorando. Então, esse monitoramento, essa cultura de evitar, não remediar, né, mas evitar, só tende a melhorar. E eu acho bacana que parece que a gente vai conversando e parece que está tudo interligado, né? Porque comentamos no passado sobre parte da margem equatorial, do que aconteceu no Amapá, que teve acho que uma tempestade, que gerou um incêndio. Ou seja,
tudo que vocês falam aqui parece que até que combinou, né? Mas não combinou. É. E parece que está tudo realmente interligado, uma coisa complementando a outra, e a área de vocês realmente está em bastante ascensão. Eu vou parar de dar spoiler, porque quanto mais eu pergunto, mais eu entrego o que vai acontecer no webinar de vocês amanhã. Vamos encerrar por aqui, porque senão, como é que vocês vão assistir amanhã, né? A gente já vai entregar o ouro. Amanhã vai Não percam amanhã o webinar, dia 17/11, às 14 horas, com Marina e Showlook Geotecnologias aplicadas ao setor elétrico. Até a próxima.